Alô galera do Podcast PL, estamos juntos novamente. E convidar vocês a se inscrever no nosso canal, ajude a gente a crescer. Tamo junto, pessoal. Se inscreva, compartilhe, junte-se a nós. Olá pessoal do Podcast PL, hoje nós temos a honra de receber nosso amigo pastor Hamilton para vir trazer para nós uma palavra que edifica, uma palavra que nos fortalece nesse finalzinho de ano, motivacional, e falar sobre a sua história. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado ao pessoal aí que assiste você. É a primeira vez que eu participo, tenho esse privilégio, né? Recebi esse convite e logo meu coração ardeu. Eu falei, Deus, que bênção, que oportunidade, né, de falar das coisas do Senhor, Sim, né? claro. Das pessoas e poder levar uma palavra de encorajamento, né? Então é um privilégio estar aqui. Deus abençoe. Pastor, para a gente começar, fala um pouco sobre a sua história. O senhor sempre foi cristão, sempre evangélico, pais evangélicos. E geralmente atrás do título sempre é uma pessoa, e muitas vezes a gente não reconhece essa pessoa, né? Só reconhece o título. É verdade. A minha vida é uma vida bem comum, né? Eu creio que, sim, como todo brasileiro mesmo, eu nasci em uma família bem simples. Até os 13 anos, muita dificuldade, passei muita fome, muita necessidade mesmo. E aos 16 anos eu não tinha esperança, não tinha expectativa de casamento, porque eu não tinha nenhuma estrutura familiar, né? Então eu nasci num lar, denominalmente falando, católico, porém não praticante. Sim. Eu não cheguei a ver Bíblia na minha infância. Meus pais não tinham Bíblia, mas eles criam em Deus e falavam, né? Me batizei, sim, também, passei por todos os processos. Eu fiquei 30 anos, né, na igreja católica em Venda Nova, né? Sou de lá de Venda Nova. Vivi muito na comunidade de um padre Haroldo, que formou também o padre João, que depois veio para Pedro Leopoldo. A gente era junto nessas comunidades lá. E me casei, mudei para Pedro Leopoldo já há 26 anos. Então eu morei em Venda Nova há 25 anos, eu nasci lá, né, em Belo Horizonte. Hoje eu sou mais Pedro Leopoldense do que vendanovense, porque eu vivi lá há 25 anos e hoje eu já estou há 26 anos aqui, né, 26 anos de casado, para a glória de Deus. E a minha vida no evangelho foi assim, foi algo tão tremendo. Eu passei por algumas cirurgias no ombro, né, eu trabalhava na mineração Lapa Vermelha, e me deu um vazio muito grande. Eu entrei em um processo de depressão, né, e aí, dentro desse processo, eu comecei a buscar mais a Deus. E o senhor estava com quantos anos, mais ou menos? Eu devia estar aí com meus 32 anos, por aí. Minha filha, a primeira filha, estava com 3 anos, né. Até não falei da minha família, né, eu sou casado com a Cláudia, que também hoje é pastora, tenho uma filha de 21 anos, que é a Carolina, e tem uma de 11, que é a Sofia, né, vocês já conhecem a Sofia. E aí, dentro desse processo, eu me afastei, fiquei afastado por muito tempo, e aí, conversando, né, com a palavra, sem entender muito a palavra, meus vizinhos eram crentes, eram também buscando algo para preencher o vazio. Buscando, né, algo. E aí, foi me apresentado, né, esse evangelho de transformação, e aí eu comecei a caminhada na Lagoinha, me converti em 2003, né, para essa nova visão, e daí em diante eu fui caminhando, passei por todos os departamentos da igreja, toquei bateria, trabalhamos na limpeza, trabalhamos com kids, e eu fui passando em todos os setores, né, e em 2007, o Senhor me chamou para o ministério. Eu entrei no seminário em 2008, fiz seminário até 2012, me formei em bacharel em teologia, assumi a igreja em 2010 como obreiro. Essa igreja ficou na minha varanda, ficou 1 ano e 7 meses na varanda da minha casa. Legal. Ela passou por aqui, né, com os missionários, pastor Eduardo, foi com eles que eu comecei essa caminhada, depois eles foram enviados para a Índia, e aí eu assumi a responsabilidade dessa célula, e estou até hoje, né? Já vai fazer 17 anos que eu estou na Lagoinha, e à frente da igreja uns 12 anos já. Como obreiro, em treinamento, né? E depois como pastor. Eu fui consagrado em 2014. Então já vai fazer 7 anos já. 7 anos já que eu estou, né? Mas à frente da igreja mesmo já tem a idade da minha filha, 11 anos que eu estou à frente da igreja aqui em Pedro Leopoldo. E pastor, o que mudou para o senhor a partir do momento que o senhor encontrou a palavra, preencheu esse vazio? Porque não é fácil, né? Não é não. Eu acho que, sei lá, chutando aqui, 65%, 70% da população hoje caminha com esse vazio no peito, né? É do ser humano, né? Nós temos um vazio que precisa ser preenchido, né? E só Deus pode preencher.
esse vazio. A gente até pode tentar, né? A gente pode buscar em outros lugares, mas é só Deus, porque esse lugar é do Senhor, né? E nós, como seres humanos, precisamos reconhecer isso. Então, quando eu encontrei, né, esse caminho, né, foi para mim, me sentia um mendigo. Eu era um mendigo e encontrei um pedaço de pão, que é a palavra, né? E hoje eu continuo sendo esse mendigo distribuindo esse pão. Então, esse pão que eu recebi, né, de graça, eu estou dando esse pão também, porque esse pão mudou realmente a minha vida de uma forma muito maravilhosa. Eu costumo dizer que minha vida, ela mudou 100%. Todos os processos que me atormentavam, que me aprisionavam, aos poucos da caminhada foi vindo a libertação, e é um milagre. Né? Assim como a palavra diz, né, as águas cobrem o mar, foi a graça de Deus sobre a minha vida. Muito maravilhoso em ter encontrado, né? Porque mesmo vivendo a fé como eu vivia, era muito superficial. Não por causa da fé em si, sim. Mas por causa da minha própria busca. As atitudes, né? As atitudes da gente que então, a oportunidade de aprofundar eu tive também, né? Quando eu estive no catolicismo. Porém, eu vivia uma outra realidade de vida, né? E a gente sempre deixa para amanhã eu vou, amanhã eu faço. A forma de engajamento é diferente, né? E aí chegou um momento, eu creio que é um tempo, né? A Bíblia fala que é um tempo para todas as coisas. E foi um tempo que o Senhor, ele me chamou e eu ouvi, né, essa voz para me aproximar mais. E o chamado de Deus para minha vida foi em Eclesiastes capítulo 11, né? Lança teu pão sobre as águas. Porque eu confiava muito em mim. Eu confiava na força do meu trabalho, né, na profissão que eu tinha. Porque eu não tinha essa compreensão de Deus, nem do reino de Deus. Né, que Deus é um Deus que guarda, que protege, que sustenta. Eu não tinha essa compreensão. E não porque isso não me fora ensinado, né? Eu fui vivendo a vida, mas chegou um tempo que Deus me parou, né? E eu ouvi, e a partir de então eu lancei toda essa confiança, né? Sobre o Senhor. Depois de um tempo, eu pedi demissão na empresa, porque o trabalho na comunidade da Lagoinha já estava ficando, né? Estava exigindo mais a minha presença, né? E aí eu pedi conta em 2014, exatamente quando eu me consagrei, eles consagraram ao Senhor, e aí estou aí até hoje, servindo ao Senhor, né, servindo as pessoas. E seu trabalho dentro da sua comunidade, pastor, como é que funciona realmente? É um trabalho de atendimento? É simplesmente um pastorear? Eu sei que o trabalho seu é bem diferente de muitos aí, né? Você tem um trabalho bem mais próximo das pessoas. Eu costumo dizer, às vezes as pessoas me perguntam, né, como a igreja cresceu rápido, porque o de repente de Deus demora tempo, né? Parece que foi rápido, mas já tem, como eu disse, 17 anos de história, de uma caminhada. Eu conheço muitas pessoas em Pedro Leopoldo, fui amigo de boteco de muita gente, eu tenho alguns amigos do passado que falam, mas você virou pastor, você era o puxa-fila. Então aqui é assim, a vida da gente muda, caminha, né? A vida anda. Vai desenvolvendo. Então, eu não sei para falar para você assim, qualquer palavra que eu disser vai ser pobre. Entendi. Porque o que Deus fez na minha vida, Ele fez através de pessoas, né? Então, tiveram pessoas que me ajudaram, tiveram pessoas que me apoiaram, tiveram pessoas que investiram na minha vida também, né? Principalmente quando eu fui para o encontro com Deus, que no acampamento 3 dias, eu não queria ir. Eu achei 3 dias longe da minha esposa, longe da minha família, muito tempo. Mas no domingo eu já não queria era voltar para cá, eu queria ficar lá no acampamento, né? Então eu tive muitas pessoas que me ajudaram nesse processo. Quando eu trabalhei como voluntário dentro da igreja, eu tinha pastores, né, como o pastor José Maria, que levavam ofertas e colocavam na minha caixa de correio, porque eu ainda não tinha, né, nenhuma probenda da igreja. E foi assim, um milagre de Deus a cada tempo. E hoje eu me sinto assim na obrigação, né, de servir as pessoas como eu fui servido também. Então, a gente desse trabalho, eu procuro ser acessível às pessoas, né? Todas as pessoas que me ligam, eu procuro atender. Se eu não consigo atender, eu ligo depois. Então, eu gosto de me relacionar com as pessoas. Na maioria das vezes, a gente não consegue ajudar muito, né? Mas só de você estar ali ouvindo aquela pessoa, né, podendo levar uma palavra, eu acho que isso é muito válido. Isso foi de uma forma bem mais marcante na pandemia, né, quando nós tivemos também tantas pessoas
que não podiam ir, né, estavam Sim. cerceadas do direito de congregar. Isso foi um tempo muito difícil, Sim. mas mesmo assim, né, encontramos em Deus graça e portas se abriram, e a gente visitava com toda a cautela, né, com todo carinho, cuidava das pessoas. Porque o povo nessa época se sentiu desamparado, né? O povo, assim, todo mundo fica em casa, mas e aí? E não foi uma opção dos pastores, né, dos sacerdotes da igreja, né? Foi realmente... Foi uma ordem, né? Uma ordem. Nem orientação foi uma ordem. Eu me lembro quando eu comecei a fazer live, eu nunca tinha feito live, eu fiz a primeira live, eu mais tremia e chorava do que fazia live. E aí, eles me denunciaram, né? Teve pessoas que falaram que a igreja estava cheia, a porta estava aberta, mas tinha pessoa que estava gravando. Tinha umas 4 pessoas dentro da igreja, uma igreja que cabia 400 pessoas. E aí chamaram a polícia foi lá, olhou e viu que realmente não tinha aglomeração. Esse é o fato, é triste, né? Então, assim, a gente passou muita luta, mas esse trabalho a gente tenta se aproximar bem mesmo das pessoas. É algo que eu gosto de fazer. Pastor, a gente falou, você começou muito falando sobre o vazio, pastor. O senhor acha que nessa pandemia esse vazio cresceu? Porque no meu sentimento, quando começou a pandemia, eu pensei assim, gente, acho que isso vai servir de um novo renascer para as pessoas vão se sentir mais unidas daqui para frente. E só que eu sinto hoje em dia que isso foi diferente do que eu imaginava. Você acha que as pessoas mais se afastou realmente depois desse afastamento físico? Nós tivemos as duas coisas, né? As duas fases. Pessoas que se afastaram, aproveitaram que já estavam frias, aí arrumou a desculpa da pandemia e pararam de Acabou congregar, de gelar, né? Acabou de gelar. Se tivesse gelado ainda estava bom, né? A esperança para o frio, né? Para o morno é que é complicado. Então essas pessoas, realmente muitas pessoas se afastaram, mas muitas pessoas retornaram. O vazio realmente foi muito grande, né? Eu acredito que, eu não posso falar pelos colegas que também são, né, pastores, que são padres, que são sacerdotes, eu não posso falar. Mas até para nós foi muito desafiador, porque perdemos entes queridos, né? Sim. Então em janeiro também perdemos o meu sogro, pai da minha esposa, os irmãos ficaram muito ruins internados, nós também, as pessoas pensam que pastor é imune, né? Mas a minha família toda pegou Covid, eu estava de férias em janeiro, e nós pegamos também, mas esse vazio, ele ainda continua, e é fato. E ele só pode ser preenchido como nós falamos, né? Por essa busca realmente, né? Por Deus mesmo, eu creio nisso. Só acho que esse tempo que a gente está vivendo pode ser um tempo de um avivamento novo dentro das igrejas, renascer principalmente para os jovens. A gente viveu um tempo muito com a igreja anciã, né? E a gente está precisando desse revivamento, esse avivamento novamente. É uma expectativa que a gente tem. Eu costumo dizer lá na nossa comunidade que a gente fica olhando muitas vezes de onde virá o próximo avivamento, né? Mas esse avivamento precisa acontecer, em primeiro lugar, em nós. Isso. Então eu sempre digo para eles, irmãos, não vamos olhar para a igreja A, B ou C, esperando. Vamos promover ele aqui, né? Vamos buscar, orando, jejuando, fazendo leitura bíblica, né? Fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, para que esse avivamento aconteça aqui. Há um desejo no nosso coração, a gente sabe que nós somos uma parcela, né, daquilo que Deus vai fazer, principalmente na cidade de Pedro Leopoldo. Nós somos uma igreja parceira das outras, né? A gente sabe que não vai fazer tudo sozinho. Então nós somos mais uma igreja, mais um membro, né, dentro de um corpo inteiro. Exatamente, né? Para fazer a vontade do Senhor. Então a gente fala, por que não pode ser por nós, né? Então começou avivamento na Rua Azusa. Lá atrás foi um movimento. Poxa, movimento ele pode acontecer. E eu sempre levo as pessoas, né, da nossa comunidade a entender isso, a compreender que esse avivamento pode acontecer. Eu creio nesse avivamento, há profecias desse avivamento, que nossa nação vai ser uma nação que vai exportar, né? Recebemos tanto da Europa, recebemos tanto dos Estados Unidos, mas as nações clamam, né, para que o Brasil se levante. Então nós estamos vivendo esse tempo e eu creio que esse avivamento vem realmente. A nossa igreja hoje é uma igreja com a maioria jovens, e é tão impressionante que o próprio Senhor tem levantado essa juventude. Né? Eles mesmos, não é assim, o pastor chama para assumir o ministério. Eles estão com anseio de assumir algo. Eles se apresentam. Eles não pedem. Eles já vão, eles mesmos já se coordenam, eles mesmos já começam a fazer,
Então, assim, eu tenho departamentos na igreja hoje, e a gente chama de Link e de Rocket, que eles mesmos estão se pastoreando, eles vão para o seminário sem... Eles chegam para mim e só pedem carta. Pastor, me dá uma carta, quer fazer o seminário. Então, assim, isso é o avivamento, né? A gente vê que é Deus avivando esses jovens. Porque não é de um pastor estar pressionando, Sim. É o que está nascendo dentro do coração deles. E eu acredito realmente que essa próxima década que vem vai ser muito diferente. Nós teremos, e o Senhor levantará muitos líderes do próprio coração dele, não algo assim, né, digamos que arquitetado pelo homem, né? Sim, eu estou fazendo um planejamento, minha filha será pastora me substituindo. Nós vimos isso agora recente na nossa igreja mãe, que é a matriz. Todos esperavam uma sucessão da matriz para o pastor André, que é filho do pastor Márcio, e o pastor Márcio colocou na mão do pastor Flávio, pastor Flavinho, um rapaz que se converteu depois da faculdade, não tem uma história de berço evangélico, mas o Senhor, dentro da própria comunidade, vai levantando, né, essas pessoas que ele vai chamando. Aí sim é o verdadeiro mover do Espírito Esse Santo. É o mover do Espírito, onde não é o homem prepara que escolhe. Prepara as pessoas, né? Do nada. Não é uma igreja que vai num processo familiar. Hereditária, não é hereditária, é uma igreja escolhida por Deus. Ela é uma igreja, assim como era no início, escolhida por Deus, eu creio. E eu creio nesse avivamento. Isso é muito E eu legal. creio nesse avivamento aqui, a partir daqui, de Pedro Leopoldo. Eu creio. Eu oro ao Senhor para que seja em Pedro Leopoldo, né? Porque nós temos igrejas muito avivadas aqui. Nós já estamos vendo muitas transformações acontecendo. Eu digo que só na quarta-feira, no nosso culto de quarta-feira, tivemos 6 conversões. E de domingo foram 7 conversões. Então, se você pensar de domingo até quarta-feira, nós tivemos 12 pessoas se convertendo a Cristo. Isso para mim é um avivamento, onde pessoas estão vindo Sim. E estão ouvindo a palavra e algo está mudando, algo está modificando. Está modificando. E geralmente atrás dessas 12 tem muitas outras pessoas. Muitas que vão ser alcançadas. Exemplo, um pai de família que se converte, que estava vivendo, né, processos muitas vezes até de querer divorciar, a família dele vai ser beneficiada. E as pessoas vão começar a perceber a mudança e a transformação que o próprio Deus está fazendo. Não é a igreja, né? A igreja é só o instrumento, mas o Espírito que está agindo. Então esse Espírito que convence, né? Você lança a palavra e o Espírito vai trabalhar essa palavra lançada, né? Porque ele não vai trabalhar onde não há palavra, né? Como haverá quem... A Bíblia fala isso, né? Como é que as pessoas se converterão se não há quem pregue? Então, nossa missão é pregar o Evangelho. Falar das boas novas, né? E aí o Espírito aproveita essa oportunidade que já foi lançada e ele vem convencendo, ele vem trabalhando. Nossa igreja, nós já fizemos esse ano 4 batismos. Então, nós já tivemos eu acredito que mais de 50 pessoas se converteram e muitas outras retornaram, aquelas que estavam, né, desviadas, afastadas, desinteressadas, feridas, né, feridas muitas vezes pela própria história dentro da igreja e que o próprio Deus está trazendo. Para mim isso é um avivamento, né? Avivamento é uma família como a minha, né, que um casamento já estava fragilizado, não porque faltava amor, mas é por causa das dificuldades e da própria cegueira que caminhávamos. Então o Senhor vem trazendo a luz, vem lançando a luz, e como homem eu digo que nessa transformação mudou tudo. Porque eu segui o governo do meu coração. Aí a partir de então eu ouço que tem um governo muito maior, que é o governo de Deus para o meu coração. Então já não era o que eu queria, não era uma questão de sentimento, é uma questão de obediência àquilo que a palavra estava dizendo. Então eu comecei a obedecer a palavra, a minha esposa 1 ano depois se converteu também. Por quê? Porque ela viu realmente... Que realmente mudou algo. Mudou. Então, quando você vê uma conversão genuína, você vê mudanças. Né? É tão interessante que hoje as pessoas elas querem ouvir o evangelho com os olhos. Porque falar que é cristão é simples, mas é a parte fácil do negócio. Mas você se comportar como é que faz toda a diferença, né? Então eu vejo que isso fez a diferença dentro da minha casa, tem feito a diferença com as minhas filhas, né? Elas têm visto, e eu falo que as pessoas precisam ver o reflexo de Jesus na nossa vida. Nós sabemos que somos pecadores, arrependidos e que pecamos, né? Mas eu costumo dizer que o problema nosso não é a gente cair, mas a gente precisa cair e se permitir levantar por Deus, né? Arrepender. Então eu vejo assim que
essa maneira que Deus tem agido, principalmente em Lagoinha, eu não posso dizer, né, das outras igrejas, mas eu creio que também está acontecendo a mesma coisa. As pessoas vão vendo a vida sendo transformada, elas querem ir lá para ver o que está acontecendo. Eu fui surpreendido no culto de Natal, a gente sabe que é um culto onde as famílias se reúnem, né? Sim. E eu falei, hoje não deve ir muita gente. Eu fiquei com a igreja, os dois lados da igreja super lotados. Aí você vê, isso é avivamento. Porque 7 horas da noite de um domingo de Natal, onde as pessoas deveriam estar em suas casas, comendo, né? Confraternizando, elas preferiram ir para a casa de Deus, né? Elas preferiram ir para o templo para algo diferente acontecendo. Algo diferente acontecendo, eu creio. Eu sempre falo essa palavra, diferente, tem algo diferente. A gente pode até não querer enxergar, né? Sim. Há uma expectativa muito grande no meu coração para esse tempo novo, né? A nossa igreja vai trabalhar o ano inteiro com o ano das portas abertas. É um ano que nós cremos que será um ano que Deus vai abrir muitas portas. Quando eu digo para a igreja, eu digo para os filhos de Deus, né? Não é uma placa, né? Não é lagoinice, mas nós cremos que esse é um ano que Deus vai abrir muitas portas para nós brasileiros, e eu acredito muito nisso, muito. Então você acredita que esse ano vai ser um ano de... Esse revivamento de esperança vai se tornar real? Eu acredito. Hoje a gente vive muito na esperança de algo melhorar. E isso é bom, concreto, né? Claro. A esperança é algo que não pode morrer no nosso coração. Tem que vir em primeiro lugar. A gente sempre tem que querer mais, né? Ansiar mais pelas coisas. Isso. Perseverando. A esperança, ela é porque muitas vezes é bom e interessante eu falar quando as pessoas querem mais os atos do que as palavras. As pessoas também têm que entender que a pessoa ser cristã, ou a pessoa ser um pastor, ser uma pessoa evangélica, é que ela vai errar muitas vezes, né? E muitas vezes eu acho que essa aceitação está faltando muito ainda nas pessoas. Enxergar que as pessoas vão errar, vai cair, mas que tem que ter a sabedoria de levantar. Sim. Isso tá... a gente vê isso nos apóstolos, né? Quando Pedro diz que amava Jesus e morreria por ele, eu não acredito que ele mentiu. Eu acredito que ele disse a verdade. E Jesus disse para ele, olha Pedro, ainda antes que o galo cante 2, né, você vai me negar 3 vezes. Mas depois, se você vai ver lá na frente no texto, Jesus pergunta para ele, parece que Jesus está afrontando ele. Pedro, tu me amas? Porque lá atrás você tinha falado que me amou e me negou. Né? Mas isso não, de forma nenhuma, impediu que o Senhor desse sequência no trabalho do coração dele. Né? Ele disse, conhece todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas. Sabe todos os momentos ele que a gente sabe que nós vive, somos frágeis, nossas fraquezas, né? E não é diferente, né? O pastor não é diferente de ninguém, ele erra. O apóstolo Paulo, esse homem, esse grande missionário, ele disse que ele era dos pecadores, né? Ele era o maior, ou seja, reconhecendo a fragilidade adâmica, né? Nós viemos de uma raiz adâmica. Enquanto nós habitarmos nesse corpo, nós estamos sujeitos. Sujeitos ao pecado e ao erro. Exatamente. E o que é mais importante é que nós temos hoje, né, o sangue de Jesus, a qual a gente recorre e nós somos misericórdia perdoados. dele, né? Aquele que confessa seus pecados tem suas transgressões perdoadas e é um fardo que sai, né? Então a gente caminha na graça realmente de Deus, compreendendo que nós não somos salvos porque pecamos ou porque deixamos de pecar, nós somos salvos puramente por graça. Se não é a graça de Jesus, a Bíblia diz que todos nós pecamos e todos nós carecemos, né? Necessitamos da graça. Então a graça é muito preciosa. Dietrich Bonhoeffer falava sobre a graça barata, né? E a graça preciosa, né? A graça barata é quando as pessoas, olhando para a cruz, não reconhecem a cruz e continuam no pecado e na prática dele. E a gente chama isso de quando a pessoa está pecando, né, constantemente, consciente, ela já está, a palavra me fugiu, mas ela já está viciada, né? Mas quando a gente peca, a gente reconhece que feriu o coração do Senhor. E o cristão, ele deve fazer Jesus sorrir sempre, né? Então não é que a gente não vai errar, a gente não pode viver na prática do erro, temos que aprender. Arrepender, pedir perdão. Se arrepender, pedir perdão. Não só a Deus, mas também um ao outro. A gente erra muito uns com os outros. Né? Então é bem humano isso, né? É bem Adão. Hoje a gente vive um humanismo muito fechado, né? Vamos dizer assim. Você erra muitas vezes,
E o pedir desculpa e perdão fica encaixotado, você sempre deixa para amanhã, né? Isso, querendo ou não, é um machucar Deus, né? A gente, às vezes, tem que virar a cara para uma pessoa, atravessar a rua porque você machucou que a pessoa e não sabe como aproximar, né? Então isso ainda tem muito hoje em dia, tem aumentado muito a comunidade, né? No meio da gente, a gente enxerga muito isso. É do coração do homem, né? A Bíblia fala que o nosso coração ele é enganoso. Enganoso é o coração. Então aquele que confia em si mesmo e no coração, ele está se enganando, né? E a palavra de Deus também diz que o povo perece pela falta do conhecimento. Então quando você conhece a palavra, você compreende que o perdão ele não é algo que você pode negar. Nós não temos o direito de negar. Porque a Bíblia diz que se a gente não perdoar, nós também não seremos perdoados. E isso é muito sério. Então isso me coloca em uma posição e não posso ficar em cima do muro. Então é assim, Jesus entrando quente ou frio, né? Jesus ele vai separar o certo do errado sempre. Não tem como a gente ficar no muro. Ou você aceita aquilo que é a palavra, ou você não aceita. Pode andar meia boca, como o morno anda. Eu faço. Não adianta. Nosso coração, ele pode se ferir, pode se machucar, mas a gente precisa buscar em Deus, né, essa forma de perdoar e de liberar o nosso coração. Liberar o nosso coração não significa que a gente precisa conviver com a pessoa que nos feriu. Muitas vezes a pessoa vai nos ferir de uma forma muito agressiva e a gente vai precisar liberar perdão para ela a si mesmo, né? Mas isso não significa que eu tenho que ficar convivendo com ela. E a Bíblia nos orienta também a orar até pelos inimigos, né? Mas você não precisa conviver com aquilo que não é legal. Mas ter perdão não é ter amnésia. Exatamente. Perdoar não Perdoar é você lembrar e não sentir mais dor. Não sentir mais dor. É uma cicatriz que fica, você está vendo ela, você sabe quando aconteceu, mas ela não dói mais. Porque você não está carregando aquela pessoa mais dentro do seu coração. Você já liberou. Aquele peso já não existe mais. Não existe. Você já liberou aquela pessoa. Porque a Bíblia diz que nós erramos muito mais gravemente contra Deus, né? E Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Então não tinha nada que pudéssemos fazer. Então por isso que Ele enviou Jesus, para que Jesus pudesse, né? Tinha que ser uma pessoa totalmente pura, sem limpa. pecado, né? E aí por isso nós precisamos reconhecer que pecamos também e que ferimos também, né, as pessoas. E tanto precisamos perdoar como precisamos ser perdoados. Agora, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de pedir perdão, né? Isso é o mais doloroso, né? A gente precisa orar ao Senhor sempre para que a gente encontre graça diante dele para liberar o coração. E também para pedir perdão às pessoas quando a gente erra. E isso é nobre, né? A Bíblia diz que se tem alguma coisa contra teu irmão, vá até ele. Tem pessoas que estão feridas, muitas vezes moram geograficamente no mesmo espaço, mas estão separadas. Né? Casais, muitas vezes, marido e mulher, que moram dentro da mesma casa, mas dormem em quartos separados porque não conseguem se perdoar. Né? Não conseguem resolver, muitas vezes, situações assim. Então, eu costumo... algo que eu tenho muita facilidade é de pedir perdão, porque isso me libera muito rápido também, né? E a gente precisa reconhecer quando a gente fere as pessoas, quando a gente erra. Porque não é só a gente ser ferido, a gente fere. Muitas pessoas. Muitas vezes até sem saber você está ferindo as pessoas, né? Eu falo porque eu, como tenho um instrumento de microfone nas mãos, nós corremos mais risco de ofender. E muitas foram as vezes em que eu disse no púlpito aquilo que eu não deveria ter dito. Muitas foram as vezes. Eu não nasci pastor, né? Eu não tenho esse título na minha carteira de identidade, né? Então, como eu disse, eu era semi-analfabeto até meus 30 anos, tive que fazer segundo grau pelo EJA, aqueles processos de 6 meses. Eu não tive uma criação. E carregamos toda uma cultura de erro, de humana na gente, né? Uma forma muito agressiva da vida, né? Eu até, pra você ter uma ideia, até meus 18 anos eu queria ser policial para matar bandido. Porque eu perdi um irmão quando eu tinha 9 anos assassinado. Então a cultura que eu criei na minha mente eu preciso combater isso. E a forma que eu tinha era achar que a polícia fazia isso. Que a função da polícia era matar os bandidos, né? A gente sabe que não é isso. A gente sabe que a espada não é tirada de balde, né? Não é tirada à toa. Mas quando Deus entra no nosso coração, e é tão impressionante que
Depois eu entro dentro das favelas para evangelizar bandido. Você vê como é que quando Jesus entra, a vida da gente muda. Antes você... Tipo assim, não, tem um jeito melhor para vocês fazerem. Tem um jeito melhor para você fazer. Você quer matar ele? Tá, ele vai morrer para mim agora. Ele vai viver, vai morrer para ele, para o crime, vai viver como você também. Porque na realidade todos nós matamos. Né? A gente sempre está pronto para matar. Porque nós matamos muitas vezes uns aos outros. As palavras, né? Com palavras. Nós matamos uns aos outros. E é o pior tipo de morte, no final das contas. É o pior tipo de morte. Né? Quando você fala mal de alguém para outra pessoa, você está matando aquela pessoa no coração de quem você está falando. E quantas foram as vezes que a gente, né, que sem perceber, né, conversa a gente, do dia a dia, como diz, conversa de boteco. Conversa de boteco, a gente faz, né, essas coisas e esses erros, né? E aí Jesus ele vem trazendo essa realidade para nós. Né? A pessoa acha que o maior pecado é prostituição, né, é o assassinato. Para Deus não existe um pecado maior ou menor. A Bíblia diz que Jesus veio e deu uma apertadinha, né? Ele tirou um monte de mandamento e sintetizou ele em 2, né? Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração. Até aí tava bom, né? É o próximo eu te deu, né? Ele já começou a apertar, né? Então você amar realmente o próximo é um grande desafio. É um grande desafio. Entender que ele também precisa ser amado. Principalmente quando o próximo está muito próximo, né? Porque amar os outros quando está longe é muito fácil, né, pastor? Muito fácil. Para quem está do seu lado todo dia convivendo com você, eu vou falar para você, né? É muito fácil. Pisando o seu sapato todo dia, e que dali você vai... E a gente nunca vai criar ranço com pessoas que estão longe. Pra gente... Os longe a saudade bate, né? Os desafios acontecem com os que estão perto mesmo, né? Verdade sim. Agora, pastor, o senhor falou muito de Jesus ao nosso Salvador, isso é fato. Sim. O que é realmente Jesus na sua vida hoje? Caminhar com Jesus, como é que é? É aquilo de se levantar da cama e vai sair assim, vamos começar o dia hoje? É assim que o senhor enxerga Jesus, como uma pessoa realmente do seu lado? Cara, hoje eu entendo Jesus como a minha respiração. Se ele não permitir que eu respire, eu nem acordo, né? Eu não consigo vir para cá, um exemplo, sem sair de casa e conversar com ele. Eu não consigo ir numa viagem a Belo Horizonte sem orar. É algo que está dentro da gente. É espontâneo. É espontâneo, né? Hoje, eu vou dizer para você que eu me emociono ao falar disso. Ele é tudo. Jesus é tudo para mim hoje. Eu não conseguiria viver nesse mundo sem ele hoje mais. E eu cheguei a escolhê-lo, a minha esposa, quando eu me converti, eu ia passar pelas águas do batismo. Eu falo isso muito como testemunho lá na igreja. A gente veio ela veio principalmente de um lar cristão e a gente ficou muito assim, temeroso da rejeição da religião, sim, né? Da família nos rejeitar por uma escolha, né? Mas a forma que Jesus estava chamando era muito agressiva, não tinha como. Não tinha como. É como o apóstolo Paulo andando em caminho de Damasco e ele cai de joelhos. Né? Eu tive uma experiência com o Senhor na sala da minha casa, ao me arrepender e ao pedir perdão, de uma forma, uma manifestação da presença de Deus que eu nunca tinha visto. Então, quando eu disse que eu queria essa nova vida, eu não olhei para nada mais. E aí minha esposa falou, se eu soubesse que você ia tornar evangélico, eu não tinha me casado. E aí entrou um processo dentro de casa. Né? Como se diz, hoje ela é pastora comigo, mas de repente de Deus demora um tempo. E foi 1 ano ela vendo a transformação, até que um dia o próprio Deus também, né, chamou ela. Porque Deus ele tem propósito, ele não tem promessa desconectada da Bíblia. Sim, sim. As pessoas querem pensar que tem promessa de Deus fora daquilo que é a palavra, não tem. A promessa, ela sempre está ligada a um mandamento ou a um desafio bíblico. Não tem promessa por promessa, simplesmente porque Deus nos olha pra gente e você é tão lindo, você faz tão... Não. A promessa de Deus tem um propósito. Deus é Deus de propósito, né? Então, e essa foi a minha prova ministerial, digamos assim, do chamado, né? Eu falei, olha, entre você e minha filha e Jesus, eu escolho o Cristo. Porque se eu não escolher ele tá assim como ele é meu dono, ele é seu dono. Ele pode te levar você, aí eu fico sem ele e sem você.
Então eu fiz uma escolha por Jesus, pela graça e a misericórdia ele tem me sustentado até hoje. E eu peço ao Senhor, se for para mim sair da presença dele, que ele me leve. Porque eu não conseguiria viver Não mais. se imagina sem Jesus. Eu não consigo viver a vida que eu vivia sem Jesus. Eu não consigo imaginar, porque era uma vida de falsidade, né? Por mais que a gente trabalhe, que a gente conquiste coisas, a gente não adianta ganhar o mundo inteiro e não ter Jesus. Então eu tinha casa, eu tinha carro, eu tinha uma família, eu tinha um bom emprego, né? Eu tinha uma profissão digna, mas eu não tinha Jesus, então eu não tinha nada. Então hoje Jesus é tudo para mim. É tudo. Estou orando a Deus só pela volta dele, né? Maranata, vem logo porque os dias são maus, né? Os dias são pesados. Os dias são pesados. Só ele para aliviar, né? Esses dias. Pastor, e para esse ano de 2023, quais são os projetos, seus planos com essa vivência de fé? Então, nós vamos deixar uma palavra também, né, motivacional para o seu público aí, para as pessoas que estão nos assistindo. Eu sempre olhei para o futuro de uma forma bem esperançosa, né? E para esse 2023 eu tenho assim uma expectativa muito grande dentro daquilo que Deus vai fazer. Um dos sonhos que nós temos, um dos projetos da igreja é ganhar para Jesus 10% da onde nós estamos. Aqui em Pedro Leopoldo seria, hoje somos quantos? 100 mil aqui, habitantes? Não faço a mínima ideia. Deve ser uns 80, mais ou menos 90, isso. Né? Eu também tô... Eu acho que a última vez era 87 mil pessoas, mas cresceu muito Pedro Leopoldo nos últimos 3 anos, né? Como a gente entende que não vai conseguir fazer esse trabalho de todo mundo, a gente pensa, sonha 10% da cidade, né? Então seria 8 mil pessoas. Eu tenho um sonho, eu acredito no movimento de Deus, onde as pessoas vão sair das suas casas, vão indo para a igreja. Nós já temos aqui 30 células na cidade, né? Ou seja, pequenos grupos que se reúnem em casas. Essas células assim são fantásticas, são estudos semanais e toda semana tem pessoas indo. Assim, hoje é um trabalho formiguinha. Tem um número de mais ou menos quantas pessoas na sua? A gente tem uma frequência média da noite assim umas 240 e de manhã umas 130 pessoas adultas, né? E uma média de 70 crianças. Eu acredito que se a gente colocar as crianças, né, dá mais de 400. Umas 500 pessoas mais ou menos. Acho que não chega a 500 não. Porque é rotatório, né? Igual no Natal mesmo nós tivemos pessoas de outras comunidades que às vezes vão nos visitar, né? Eu acho isso muito legal também, essa troca, né? Igual eu tenho lá pessoas que casaram com meninas da Assembleia, e é o povo de Deus, tá todo mundo, né? É o povo santo, né? Cada um com as suas. Ontem mesmo eu estive atendendo um casal, a menina é da igreja católica também, e o rapaz é da igreja nossa, e eles estavam com algumas dúvidas no caminhar, né, de qual igreja ficar. Eu disse, vocês precisam olhar para a palavra, obedecer a palavra e tudo vai dar certo. Então a gente tem esse misto, né? Pessoas visitam, amanhã não voltam, pessoas da nossa igreja vão para outras comunidades, se encaixam lá, se veem lá. Isso é muito comum, né? Essa rotatividade hoje. Né? E é função, né? Partilhar, né? Aquilo que aprendeu, levar para outro lugar também. Até porque as pessoas não são dos pastores, né? As pessoas são de Jesus. Nós não podemos amar aquilo que não é para ser amado. Nós estamos para cuidar. Pastor não foi feito para amar as pessoas, né, no aspecto sendo dele. Porque as ovelhas são, né, do bom pastor, do sumo pastor. Então a nossa missão é conduzir essas pessoas ao sumo pastor. Então quando alguém me fala, pastor, eu estou indo para outra comunidade, e eu não fico triste. Eu falo, filha, se você está indo para outra igreja, você tem a minha bênção. Eu ficaria triste se você estivesse indo para o mundo, né? Mas... porque eu entendo você tem ponto de igreja que ela aprendeu alguma coisinha, né? Você conseguiu passar alguma coisinha para ela. É o tempo, né, de Deus para tudo. Às vezes a pessoa já esteve ali, realmente tá na hora dela partilhar um pouco mais com os outros também, né? Aconteceu comigo, né? Eu vivi 30 anos, né, na igreja católica e de repente o Senhor me tirou e colocou num outro processo. Eu acho que Deus, como a gente falou, Deus tem um propósito para cada um. Tem. E muitas vezes ela precisa passar na vida de alguém, de alguma forma, para conseguir seguir esse propósito para frente. Tanto para aquela pessoa como que foi. É porque nós estamos o tempo todo influenciando e sendo influenciados. Né? Exatamente.
O que é importante a gente entender é que nós precisamos ser influenciadores da cultura do reino de Deus, né? Porque hoje também há uma cultura tentando ir para dentro da igreja. Né? E isso é perigoso, né? Nós estamos muitas vezes nos aculturando com o pecado, né? Com situações, e isso é muito difícil. Questão de cultura é complicado. Tá cultura, né? O evangelho ele é contra a cultura, né? O evangélico é o mesmo sempre, né? Ele não muda. A cultura vai. As maneiras de se falar dele. Pode mudar, mas a cultura em si. Mas o cerne é a mesma. A linha é reta, né? Você pode falar de forma diferente. É verdade. Você não vai falar para um jovem da mesma forma que você fala para um. A linguagem tem que mudar. Você tem que ter uma linguagem diferenciada para falar. O apóstolo Paulo fala que ele se fez de louco para ganhar os loucos. Né? Uma linguagem diferente, né? Então Davi se fez de louco também, né? O evangelho é muito legal se a gente ilustrar, né? Não só ler, mas ilustrar como é que é, porque é uma cultura totalmente diferente, um tempo totalmente diferente. Mas a palavra é a mesma, né? A palavra é a mesma. Então é muito rico. O que muda é o terreno. Né? A semente é a mesma, né? O semeador muda, o terreno muda, mas a palavra é a mesma. Se você mas olhar o fruto é o mesmo que vai dar. Se você olhar para aquela parábola do semeador, você vai ver que o semeador ele saiu semeando a mesma semente. Mas algumas caíram, né? Terrenos férteis, outros caíram em terrenos que tinham muita pedra, outros que tinham, né, muito espinho, outros caíram à beira do caminho onde o sol veio. O semeador, muitas vezes as pessoas dão desculpa, falam aquele pastor não prega bem, né, aquele ministro, aquele padre não prega bem. Mas se estiver falando da palavra de Deus, ela não volta vazia. Muitas vezes não é palavra, a abertura do seu coração não está boa, né? A terra que você está adubada, tá meio dura aquele terra dia. Cheia de pedra, ela pode até nascer, mas daí a pouco ela não consegue aprofundar, né? Aí vai secar. A semente é boa. Como funciona, pastor, esses atendimentos do senhor? Ele tem que marcar um horário, ele tem que te procurar, você costuma acompanhar essas pessoas que procuram o senhor por algum conselho? A gente, geralmente, surgindo a necessidade, as pessoas sempre nos procuram, né? Hoje nós temos, se eu não me engano, 8 pastores já aqui na Lagoinha Pedro Leopoldo. Então eu tenho esses colegas também que me ajudam muito, né? Tem o pastor Felipe, a minha esposa também, a pastora Cláudia, a pastora Gisele, a pastora Simone, né? Tem um obreiro em treinamento também, que é o Felipe. Então a gente tem pessoas como, né, a rede da família, a pastora Magda. Então, conforme a dificuldade da pessoa, a gente vai encaminhando. Direciona pra cá. Então, nós temos uma pastora que chama Marcele, que ela é psicóloga. Então, quando a gente entende que há uma necessidade de ser ouvido, né, de uma forma, digamos, mais para esse viés da psicologia, sim, a gente pede ela para atender, né? E ela não vai atender no consultório, mas ela vai fazer um atendimento na igreja e a gente sempre vai direcionando. Mas geralmente as pessoas manifestam e é por telefone mesmo. Elas pedem ajuda, ou numa célula as pessoas percebem que está precisando de ajuda e me ligam, e aí a gente agenda, marca. É bem tranquilo. Tem colhido muitos frutos dessa forma, padre? Tem. A gente vê, né, as pessoas saindo dos lugares, muitas vezes de escuridão. Eu me lembro que eu atendi uma família com muita dificuldade financeira. E os dois trabalhavam. E ganhavam uma boa oferta, digamos assim, né? O salário deles não era ruim para a condição de vida que eles tinham, mas não estava fluindo. E aí, quando a gente foi conversando, a gente percebeu que não havia unidade financeira no casamento. Ou seja, a conta do marido era do marido e a conta da esposa era da esposa. Mas os gastos, né, você ter uma empresa onde cada um gasta e... não tem jeito, vai falir, né? Então a gente, dentro desse aspecto, a gente vai trabalhando, né, com a palavra de Deus, colocando dentro da necessidade. Fomos colocando, olha aqui que a Bíblia vai dizer acerca, né, de você não caminhar junto, né? Como caminharão dois juntos se não tiver acordo? Então nós precisamos ter acordo aqui. Agora nós vamos ter, né, os dois vão ter acesso à mesma conta, ao mesmo dinheiro, e quem vai fazer todo esse governo é o marido. Não é você, esposa. Porque esse governo foi dado a Deus a responsabilidade de governo é do marido. E aí a dificuldade, porque muitas vezes a mulher percebe, e ela entende, que submissão é escravidão.
Entendi. Mas submissão é estar debaixo, Sustentando. sobre uma missão. Então a missão do marido é conduzir a família. E da mulher ajudá-lo na condição da família. E quando não há essa submissão e essa compreensão, tanto na mente do marido quanto na mente da esposa, a coisa pode desandar. Então eles ouviram, fizeram ali um planejamento, já trocaram de carro, já quitaram as dívidas, já fizeram... Aí isso alegra, né, o coração do pastor. E muitas vezes falta integração, falta conversa na maioria das vezes. Um direcionamento. E a Bíblia, ela tem resposta para tudo. Tudo. A Bíblia tem resposta. Principalmente para quem ora. E como orar ao Senhor, pastor? Melhor forma. Tem essa melhor forma de orar? Sempre tem. A Bíblia diz que nós não recebemos de Deus porque nós não sabemos pedir. E quando nós pedimos para o nosso próprio interesse, no nosso próprio coração, né? Mas quando você entende os princípios de leitura bíblica, ou seja, você nunca vai a Deus sem antes passar por Ele primeiro. Então, eu costumo dizer que a melhor forma de orar é bíblica, porque a oração bíblica, ela é a oração correta. Por isso Jesus deu uma pequena palhinha, digamos assim, muito bem colocado. Ele nos ensinou como orar, né? Mas não é simplesmente aquela oração, ele deu uma palhinha. Então, isso vai por esse caminho. Vai por esse caminho, né? Primeiro você vai lá no Pai. E como você vai no Pai? Você vai no Pai através da palavra de Deus. Então você não vai a Jesus sem... Porque você não vê, ele não tá... Eu nunca vi anjo. Eu não tive essa felicidade ainda de ver manifestação como Maria viu. Sim. Né? Um anjo apareceu para ela, Não, eu não vi isso. Então como que eu vou ver? Eu vou ver na palavra. Né? E aí na palavra eu leio e através daquilo que eu estou lendo eu vou orar. Exemplo, se eu estou lendo o Salmo 1, que vai dizer que a gente não deve, né, se sentar em lugares errados, que a gente tem que estar como árvore plantada a ribeiro. Então eu vou orar em cima daquilo que eu estou lendo. Então eu vou fazer uma oração com a compreensão da palavra de Deus. E isso é bom, porque vai me tirar de mim mesmo. E vai me levar para dentro de onde eu preciso ir, que é para dentro do coração do Senhor. Jesus, ele rasgou o véu. E ele nos deu esse livre acesso. Então, como eu vou orar? Ele diz que eu não sei. Se eu for orar de mim mesmo, o céu vai ficar de bronze e o chão vai ficar de ferro. Vai ficar indo e voltando. Né? Então a Bíblia diz que o próprio Espírito é que, né, ele que leva as nossas orações e as interpreta com gemidos e inexprimíveis, porque ele deve gemer muito. Porque nós só queremos orar pedindo coisas. Mas quando você lê a palavra, você vai conseguir olhar para dentro do seu coração e o que vai sair de dentro do seu coração vai ser com a lente de Deus. Né? Não vai ser com a nossa lente. A nossa lente, a nossa maneira de olhar, a nossa cosmovisão é muito humana, né? Muito limitada. Muito materialista. Muito materialista. Mas quando você vai ver Jesus orando, quando você vai ver os discípulos orando, quando você vai ver a palavra de Deus na íntegra, você fala, meu Deus, as minhas orações têm sido muito, né, egocêntricas, né? Então isso não é bom. Para mim, né? Eu digo a minha melhor maneira de orar é quando eu leio primeiro a palavra. E aí ela me direciona na oração. É muito legal. Então seria um ensinamento, a gente está com dificuldade de orar, pega a palavra. Pega a palavra que você vai ter base de oração. Interessante, que você que mexe realmente. Leia se precisar 20 vezes. 20 vezes, a mesma palavra que você está lendo, e se você lê ela hoje e amanhã você lê ela de novo, o que Deus vai falar no seu coração amanhã é diferente do que ele falou hoje, porque você está lendo a palavra dele, ele tem compromisso com a palavra dele, e ele vai dar resposta segundo a palavra dele. Porque ela é viva, né? Ela é viva. Você falou tudo, ela é viva. Porque todo dia que você lê é diferente, ela está diferente. Porque se a gente vive uma vida muito cíclica, né? Parece que não, mas o que nós estamos vivendo hoje já aconteceu ontem. Já aconteceu. Parece que não, mas nós estamos... É um déjà vu, né? Tem dias que você olha e fala, não, parece que eu já vi isso. Não é? Parece que eu já vivi já isso. Passei isso aqui antes, né? Mas é porque, sem saber, a gente já até viveu aqui. A gente rola muito automático, né? Tem um estudo sobre direção defensiva. Que você, durante 1 hora que você dirige... Você, na verdade, trabalha 10 minutos realmente com atenção. O resto tudo é automático. É automático.
Acho que a vida da gente tá meio assim, né? O desafio Meio automático. automático. Né? O nosso desafio é sair desse automatismo, né? E o automático não é bom. Ele não é bom. Né? Eu digo assim, no aspecto espiritual, né? Porque a gente pode incorrer no risco de se afastar, né? Eu já sei fazer. Eu já sei o que fazer, eu já sei como fazer. Aí eu não busco o novo. E aí eu fico comendo e colhendo daquilo que eu já sei. Mas Deus tem muito mais. Por isso ele fala, olha, o pão que você ganhou, preguei uma palavra domingo passado, exemplo, foi uma bênção. Mas ela já foi. É por isso que eu falando assim, veio muito a passagem do manar, né? Do você manar. não devia guardar. Exatamente. Porque quando eles guardaram, outro, apodreceu, né? Apodrecia. Então, porque Deus é novo todo dia, né? Ele renova todo exatamente. dia. E tem pessoas que vivem do passado. E estão presas no passado. Até com as glórias, né? Porque a maioria das pessoas querem viver as glórias do passado. Sem perceber que Deus está querendo renovar e fazer com que a glória dele se manifeste, né? Porque ele espera isso de nós, né? Cristo em você é a esperança da glória se manifestar para que as pessoas vejam. Enxergarem, né? É. Mas quando a gente fica falando, nossa, no ano passado fiz coisa boa demais. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu doei cesta básica, eu orei para as pessoas. Mas e esse ano? Não. E o novo? E o novo de Deus? Nós estamos aí às portas do novo, né? Há poucas horas aí, digamos assim, do novo. Vamos viver nos últimos momentos, Nos últimos momentos. E a gente olha para esse tempo, quando a gente fala das dificuldades que passamos na pandemia, nesse ano muitas pessoas não vão passar nessa porta da virada. Muitas pessoas já foram para a terra do esquecimento. Exatamente. Né? E se você pensar que nós estamos às portas de um novo ano, que no tempo não vai dizer nada, não vai mudar nada, só será um calendário, né? Exatamente, só uma hora que vai virar. Vai virar uma hora para um calendário virar, nós vamos continuar vivendo 24 horas, as contas já estão tudo para o mês que vem, já chegou. Viagem chegou, a conta de luz está chegando. Né? Tá aí, a nossa prefeita daqui a pouco está mandando IPTU para nós. IPTU, mas a gente vive nessa expectativa de glória em glória. De um novo, algo de novo. Um novo. Mas o que a gente está fazendo para ser novo? Né? Aí que tá. Então a gente precisa compreender o quê? Se eu tô até aqui, eu preciso agradecer a Deus. Porque até aqui ele é benévolo, né? Ele tem sustentado. Eu digo isso até para quem está nos ouvindo também. Para que você renove as forças, né? Para que você não desanime. Porque quando a gente olha para o fim do ano, a gente fala de uma caminhada de muito desgaste. E vou ser bem sério, senhor pastor. São duas datas que não é que eu não goste. É porque eu sou muito igual, eu vivo muito do passado, muitas vezes. Mas chega fim de ano e data do aniversário, eu fico num sentimento assim, nossa, o que eu fiz esse ano? Passou mais um ano e aí? O que de novo eu construí? O que eu preciso fazer para melhorar? Acho que eu não sei se é uma cobrança só minha, acho que da maioria, internamente, a gente sempre se preocupa assim, o que eu fiz? Nós nos cobramos muito, né? A gente pensa muito assim, no que eu fiz, porque nós temos no nosso coração, muitas vezes na nossa mente, e fomos educados assim, nessa questão da meritocracia. Eu cheguei até aqui, mas o que eu fiz para merecer? Eu conquistei, não conquistei? Então isso até traz essa opressão. Né? Jesus veio para nos tirar dessa opressão, ele veio nos libertar também, né, dessa opressão. Então, se a gente olhar para trás, pode ser que a gente não conquistou coisas materiais. Mas se você for pensar nos livramentos que Deus deu, nas bênçãos que a gente não viu, e nos momentos ternos de família, quantas vezes você se alimentou no ano de 2022 com coisas boas? A gente nem conta, né? A gente não conta por quê? Porque isso é natural. A gente quer o sobrenatural. Como se fosse valer alguma coisa. Como se não fosse levantar da cama, já não era sobrenatural. Só de você levantar da cama, você já tem que olhar para trás com alegria. Né? Talvez a gente chega no fim do ano, o que eu fiz? Não comprei o carro, eu não troquei minha casa, não troquei meus móveis. E a gente vai para esse materialismo. Né? Mas quando você olha para dentro, né, de Jesus, fala, filho, você pode até não reconhecer que foi feito algo. Mas eu tenho certeza que o homem que você é hoje, José, ele está melhor do que o homem de ontem.
ele está no mínimo mais maduro. Ele já viveu mais e ele tem mais maturidade para continuar crescendo e se desenvolvendo. Mas muitas vezes a gente se apega olhando para material. E a gente não consegue valorizar o que é mais importante, que é a vida, né? Por isso Jesus falou, vocês estão muito preocupados com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir, mas olhe para os lírios, olhe para os passarinhos, porque o passarinho canta o dia inteiro, eles não trabalham, não fazem nada. E por que eles cantam o tempo inteiro? A gente precisa ter essa mente também, né? Olhar para a graça de Deus e sentir grato. Eu acho que nos falta muito gratidão. E a ingratidão ela é um pecado da humanidade. Então, assim, eu quero trazendo isso para nós, porque eu falo isso para mim também, né? Porque a gente quer chegar no fim do ano e olhar para trás e, comprei um lote, comprei uma casa, fui para praia, esse ano fluiu. A conta bancária não está no vermelho. Rapaz, eu estou com muita expectativa para o ano que vem. Porque a nossa expectativa está nas coisas. Mas quando a gente coloca a nossa expectativa e esperança no Senhor, né, de onde virá o meu socorro? Eu olho para os montes, mas não estou vendo nada. Porque nos montes ficavam as sentinelas guardando, quando vinha guerra, eles tocavam a trombeta, de onde veio o socorro? Acontecendo. Não, meu socorro vem do Senhor. Então, se eu cheguei até aqui, eu tenho que, no mínimo, reconhecer a bondade, né, de Deus em gratidão. Eu vi a sua família quando eu cheguei aqui. Uma filha linda, um rapaz forte, tá com a aljava cheia de filhos, tem esperança para isso, né? Você é muito forte também, muito saudável. Então, cara, você tem uma casa. Quantas pessoas nessa hora perderam a casa, perdeu tudo? Então, assim, nós só temos que agradecer. Então, olhar para trás, não por aquilo que fizemos, ou por aquilo que deixamos de fazer, né? Mas olhar para o Senhor e agradecer. Eu quero agradecer por aquilo que eu não fiz. Porque isso vai trazer cura para nós. Vai trazer libertação para nós. Porque se a gente ficar se culpando, né? Então, não vai trazer coisa boa. Então, se eu olho para trás, eu falo, meu Deus, eu venci a pandemia, eu venci a política, eu venci as contas todas, né? Então, assim, pode ser que você vai chegar no fim do ano, você não tem um centavo na conta. É o meu caso. Mas você tem saúde. Você tem um Deus que não está indiferente ao que nós muitas vezes eu olhar e falar assim, não, eu não tenho nem um centavo nada. Não, eu estou vivo para ganhar mais ano que vem. Eu tô com o cabelo aqui me coçando. E é isso mesmo. Então, assim, é a maneira da gente ver. É a maneira de enxergar as coisas. É a maneira de enxergar. Cara, eu olho, às vezes eu não tenho, assim... Não tem expectativa. Aí eu levanto pela manhã e falo, o que eu vou fazer hoje? Muitas vezes eu brinco com os meninos assim, meu pão, fica até se acreditar, meu pão só cai com a manteiga para baixo. Aí um dia eu brincando, assim, meu pão só cai com a manteiga para baixo, mas a gente tem que pensar, eu gosto mais de comer a casca de fora. Então, é a maneira de enxergar. A gente precisa ser mais leve, né? A gente precisa ser mais leve, não cobrar tanto, né? Então, se você... precisa melhorar, eu cobro demais. Porque a vida, principalmente de um pai de família, não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Jesus não falou que ia ser fácil, né? É com o suor do trabalho mesmo, né? As pessoas que querem viver... Eu nunca vi, eu não conheço nenhuma pessoa que venceu sem esforço. A gente sabe que tem as pessoas que parecem ungidas, né? Elas nascem no lar, mas eu acho que a gente tem muito mania de enxergar a coroa da cabeça do rei. Mas a corrida que ele fez para chegar lá e ganhar essa coroa, ninguém enxerga, né? É fato que tem pessoas que nascem, né, com muita herança, com muitas coisas, né? Mas até isso tem um peso, né? Até isso tem um peso. A responsabilidade, né? Assim. Então, mas a maioria das pessoas, nós brasileiros, né, nós estamos... Eu costumo dizer que o brasileiro não é qualquer pessoa que vive no Brasil. Aqui o cara tem que ser profissional. Tem que ser. O brasileiro, ele é profissional. Eles não tem as manhas, não entra. Não entra no brasileiro. Ele cria expectativa, ele cria sonhos, tudo para ele vira meme, tudo vira piada. Na Copa do Mundo tá todo mundo lá, daí a pouco a gente perde e aí a gente já mudou o assunto. Já mudou o assunto. Então o brasileiro, ele eu amo ser brasileiro. Eu amo ser brasileiro. Essa expectativa, meu sogro sempre conta a historinha que diz que o pai dele contava que quando ele ganhava na América, se fosse ganhar um dinheiro, ele ia comprar a vaquinha.
Aí disse que os mentos já chegou com o copo, né? Já vai beber o leite, já criou a expectativa do copo. Já. Você nem ganhou dinheiro ainda. Já quer beber o já leite. quer beber o leite. Nós somos muito assim, né? Na Eu, no meio dos amigos que eu tinha na empresa, ele falava, se eu ganhar na Mega Sena, vocês nunca mais vão trabalhar. Vai bancar a gente? Não, vou cortar o braço de vocês. Vocês aposentar vocês tudo. Não, vou aposentar vocês por invalidez. É por isso que você não vai ganhar o incircunciso filisteu. Mas e o brasileiro é assim, ele é alegre mesmo, passando por lutas. Ele é fervoroso. Ele é mais intenso. Né? Vive tudo muito Tudo. na carne. Tudo na pele. O Papa falou que nós é tudo até cachaceiro. Né? Tudo a gente resolve numa cachaçinha, né? No final das contas um bate-papo tomando. Tudo vai pra cozinha, toma uma piguinha e tá resolvido. Seja um cafezinho, seja a mim, mas amanhã nós continuamos. O Papa não tá ajudando a gente. Não. E eles falam que o ouro brasileiro é a cachaça, né? Meu Deus. Não é. O ouro brasileiro não é a cachaça. É a fé. É a fé. O povo brasileiro é muito fervoroso, esperançoso, trabalhador, né? Trabalhador, construtor, constrói qualquer coisa do nada. E em Minas Gerais, então, se a gente for perceber, a gente é um braço do Brasil muito forte. Muito. Pouco reconhecido pela política. Pouco reconhecido, mas daqui saíram grandes homens, grandes inventores, grandes pensadores, grandes músicos, minério de ferro, ouro, toda a nossa cultura. Sustentamos o país durante muitos anos. Muitos anos. E ainda nosso país, nossa Minas Gerais, então, é apaixonante. Ainda querendo, não vivemos ainda aquela cultura do café com leite até hoje da história. Temos até praia, né? Guarapari é nossa Guarapari também, é nossa praia. Eles não gostam não, mas é nossa, né? Pastor, qual a mensagem para esse próximo ano de 2023? A gente vai muito na praia, nossa Guarapari? Pois é. Esse ano até não estou pensando em ir, não. Pensando mais para um sítio. Né? Ficar aqui mais pertinho de casa. É um ano que a gente precisa ter o pé no chão também, né? As responsabilidades, elas não podem ser negligenciadas, né? Mas vamos deixar uma palavra, então, de encorajamento? Pode, padre. Eu queria deixar até que... você de padre, você está com cara de padre. Não tem problema, não. Eu vou fazer aqui digamos assim, quando você assiste um filme e conta um pedaço do filme, como é que fala? Nem sei. Me dá o spoiler, né? Spoiler. Eu queria deixar uma palavra, né, para nós em Apocalipse capítulo 3. Muitas pessoas têm medo desse livro, mas esse é um livro que traz a esperança, não a destruição. Né? Destruição para aqueles que não creem, para aqueles que não recebem o Senhor, né? Mas para nós que cremos é um livro de promessa. Avivamento. Livro de expectativa, né, da volta do nosso Senhor, um livro que traz muito alerta para nós, um livro que tem muita promessa linkada também. E em Apocalipse capítulo 3, né, Jesus escreve uma carta, ele manda João escrever uma carta para as igrejas, e ele escreve para uma dessas igrejas, lá no versículo 8, ele vai escrever para essa igreja de Filadélfia. Essas cartas eram lidas em todas as igrejas, né? Não era específico, mas era específico para aquilo que estava acontecendo. Sim, a época. Na época deles, né? E no versículo 8 ele diz assim, eu conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. E isso é legal, né? Então, nós percebemos aqui nessa carta que Deus não está alheio a tudo aquilo que nós estamos vivendo ou fazendo. Ele conhece. Ele conhece as obras das nossas mãos. Ele sabe tudo o que fazemos, com a motivação que fazemos, né, por que fazemos. Ele conhece as nossas obras. E ele diz que está colocando diante dessa igreja uma porta que ninguém pode fechar. Uma porta aberta, que ninguém pode fechar. E ele continua dizendo, eu sei que você tem pouca força. Sabe o que eu quero dizer para vocês que estão nos ouvindo agora? Vai chegando no fim do ano, a gente fica realmente muito cansado. Muito cansado. E a gente tenta buscar força, né, muitas vezes nas coisas. Eu vou comprar agora no fim do ano para me virar bebida, eu vou ir para praia. Então a gente quer encontrar força nessas coisas. Mas o Senhor está falando aqui que mesmo essa igreja sendo uma igreja pequena, uma igreja que não era muito expressiva, como a igreja de Laodiceia, muito rica, poderosa, né? Porque muitas vezes a gente olha para uma comunidade grande
E a gente pensa que ali pode estar acontecendo grandes manifestações. Mas tinha igreja nessa época que era muito rica, muito poderosa, e Deus dizia para ela, ó, você pensa que está de pé, mas você é cega, é pobre, é miserável e está nu. Porque Deus não olha como a gente olha. Então muitas vezes a gente olha para o futuro desmotivado. Mas ele está falando que tem uma porta que ele abriu, porque ele vai dizer aqui no texto que ele tem as chaves de Davi, ele tem a chave de todas as portas, e essa porta que ele abre ninguém pode fechar. E eu creio que essa porta é a porta de salvação. Essa porta que Deus abre para nós é uma porta de salvação. E essa porta que ele abriu, ninguém pode fechar. Então, eu vejo que pode ser que as pessoas estejam esperando na política, esperando melhorar as coisas, mas quando nós esperamos no Senhor e nós acessamos essa porta, nós vamos experimentar da bondade que essa porta, que a gente entra nela, pode trazer para o nosso coração e nos proporcionar. Talvez você vai estar olhando para 2023 sem nenhuma esperança, sem nenhuma expectativa. Talvez você já pode estar realmente sem força. Mas quando a gente olha para isso, eu sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou meu nome. Sabe, uma palavra que eu deixo aqui nessa tarde de motivação é que, mesmo você não tendo força, Deus não está alheio. Deus, ele sabe como você está. Deus, ele sabe como nós estamos. E um desejo do coração de Deus é que a gente possa acessar essas portas que ele abriu. Que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é essa porta que nós precisamos conhecer e adentrar nela. E aí a Bíblia fala que depois que a gente acessa essa porta, todas as outras coisas ele vai nos acrescentar. Então, mesmo que você esteja cansado desse ano, né? Mesmo que você tenha vivido tantos processos, está sem esperança, está sem força, há uma porta de Deus para nós. E a gente compreende que ele está nos conduzindo. E essa porta que está vindo também na questão natural, né? Que é 2023, se você espera em Deus, todas as coisas podem ser diferentes. Então espere no Senhor. Talvez você está sem expectativa, entre em 2023 sonhando alto. Sonhe tão alto que se Deus não intervir, você está fadado ao fracasso. Então não tenha medo de sonhar. Talvez você está parado, está paralisado. Não, entra para dentro, quer voltar a estudar, volta. Se esforce, né? Porque aqui nós vamos ver uma palavra de perseverança. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra. Então, a pouca força daquele povo não impediu eles de perseverar e de guardar a palavra de Deus no coração. E de não negar o nome de Jesus. Então que em 2023 a gente persevere em confiar no Senhor, em guardar o nosso coração, a palavra dele, e continuar crendo nas promessas, nos propósitos, nos projetos que Deus tem para nós. Eu quero até fazer um convite aqui, né? Nós vamos ter nosso culto de virada de 10 à meia-noite, agora, no dia 31, e eu vou trazer essa palavra, essa mensagem, de uma forma completa. Eu vou falar de 4 portas. Essas 4 portas, elas são poderosas para a nossa vida. Então, se você que está aí nos ouvindo aí e tiver essa oportunidade, vá lá na Igreja da Batista da Lagoinha, vão virar junto. E a gente quer entender que quando é 00:01, nós vamos estar de joelho, consagrando o ano, né, ao Senhor, consagrando tudo que vamos viver a Deus. Então, você que está sem esperança, você que está fraco, não vá virar o ano ficando pior. Né, se embebedando, pegando coisas que não. Quando chegar na hora da virada, ajoelhe. Entre por essa porta de salvação, de libertação, de cura. Se renove. Se renove em Deus. Consagre cada dia do ano de 2023 ao Senhor. Consagre a sua casa ao Senhor. Consagre os seus filhos, a sua família. E confie em Deus. E se esforce. Sabe, eu nunca vi ninguém chegar em lugar nenhum sem se esforçar. Mesmo com pouca força, Deus é o Deus que traz renovação. Deus é o Deus que nos honra e nos abençoa. No versículo 10 do capítulo 3, ele diz assim: visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra.
Porque ele está exortando essa igreja que está cansada, que está fraca, que está sendo perseguida pelos processos, principalmente naquele contexto, né, dos romanos. Ele está exortando essa igreja à perseverança. Então não desanime da sua vida. Não desanime dos seus sonhos. Não desanime dos seus projetos. Perseverar está difícil. Aí a Bíblia está dizendo que ele vai abrir a porta. E ele vai abrir muitas portas. Sabe, nós temos que ter o mesmo espírito de um vendedor. O vendedor, ele vai numa porta, bate, a porta está fechada. Ele vai em outra. Às vezes ele vai em 9 portas e ele encontra fechado. Mas ele vai numa porta que se abre e ele vende a mercadoria dele. Sabe, Deus tem sim para nós no ano de 2023. Mas é fato que ele também vai ter muitos nãos. Mas a gente não pode desistir diante dos nãos, né? Então, se você quer tá desempregado, você já mandou currículo, as portas estão fechadas, não pare de avançar até que a porta se abra. Não desanime, não desista da sua vida, não desista dos seus projetos. Queria ter uma porta fechada aqui, vai em outra, está fechada também. Uma hora Deus vai abrir uma porta de oportunidade. Então, a palavra que eu deixo aqui de esperança é: não desista. Porque o sim de Deus, ele é uma realidade para nós. E ele diz que tem portas que ele vai abrir, né? Tem portas que Deus vai abrir para todos nós. Quando a gente olha para os apóstolos, principalmente para Paulo, quando ele está em Éfeso, ele queria ir para outro lugar, mas Deus abriu uma grande porta de oportunidade. Talvez essa porta que está abrindo e que vai abrir, ela é uma oportunidade que está bem perto. E muitas vezes a gente ora por uma oportunidade de uma porta e quando ela vem a gente não entra. Porque a gente julga aquela oportunidade não sendo boa. Mas toda a oportunidade, né, de Deus para nós, ela precisa ser abraçada. Ela precisa ser, né, encarada, porque Deus vai nos ensinar, Deus vai ministrar, Deus vai nos abençoar. Então, se você está cansado, está com pouca força em 2022, não se entristeça. Persevere, vai para cima, entre com sonhos, entre com alegria, vista sua melhor roupa, enfim, vai para cima e vai atrás das portas que Deus tem para a sua vida no nome de Jesus. E a minha oração é que Deus possa abrir portas, né? Amém. Portas de salvação, portas de libertação, portas de emprego, portas de um tempo melhor, né? Para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Pastor, muito obrigado pela sua palavra, por essa visita. Amém. Né? E até mesmo um atendimento, que não privilégio foi um privilégio, mim, de conversar com o senhor. Querendo ou não, nos fortalece muito, né? Sim. Que pena que muitos não estão aqui para ouvir as suas palavras. Eu tenho certeza que esse vídeo vai chegar em muitos que vão precisar. Amém. Deus vai fazer chegar naqueles que precisam ouvir isso. Eu precisava ouvir isso, vou ser bem sincero. Eu digo, olhando para dentro daquilo que Deus fez, um dia Deus falou ao meu coração: eu colocarei você em lugares altos. E eu ficava imaginando, que lugares altos é esse? Será que é fama, né? Sim, sim. Mas o lugar alto para mim hoje, é poder estar, porque eu só estou aqui por causa de Jesus. Se não é o Senhor, eu nem conheceria você, talvez, né? Então esse é o lugar que eu quero acreditar que Deus sempre vai nos colocar, né? Com oportunidades, abrindo portas. Eu nunca viria aqui nessa casa se não fosse por Jesus. Eu nunca te conheceria. Nunca. Então Jesus, ele abre a porta de relacionamento. Perto da escola, mas nunca. Pois é. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Pastor, mais uma vez, muito obrigado por estar com a gente. Muito obrigado mesmo. Que Deus te abençoe. Amém. Que te fortaleça nessa caminhada que não é fácil. Obrigado por tirar esse tempinho para estar aqui com a gente, trazendo essa palavra. Visitando nossa casa, seja sempre bem-vindo. Obrigado. Precisando da gente sempre estar aqui para te escutar. Um abraço para você também, né? Um abraço para todo mundo aí que nos ouve. E que Deus nos abençoe. Amém. Pastor, muito obrigado.